Salve, salve acupunturistas! Sejam bem-vindos ao nosso programa Café com Acupuntura. Hoje, para discutirmos um caso clínico sobre um paciente que tem medo, insegurança, irritação e, consequentemente, as patologias físicas como pressão no ouvido, pressão no nariz, que inclusive atrapalha ele a dormir, a alimentar. Tá? Então vamos falar muito sobre essas questões. Sejam bem-vindos, eu sou o professor Renner e lembrando que hoje definitivamente começa o nosso laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Então eu recomendo fortemente que vocês já coloquem o celular aí para despertar. Coloca para despertar aí umas 7h50 para você se ajeitar. Assista às aulas pelo computador, porque vai evitar distrações para você entender todo o processo, todo o caminho que vai te levar a compreender a acupuntura na inteligência emocional. Tá? Aguardo vocês hoje às 8 horas da noite no laboratório de acupuntura na inteligência emocional. Aproveitem, tá? O e-mail já foi para os inscritos. Então, quando acabar a live aqui, você pode ir lá no e-mail, já ativar a notificação da aula, já deixa tudo preparado. Não perca essa oportunidade de você assistir essas aulas que vai fazer uma diferença gritante na sua vida, tá? Estou super empolgado para ensinar isso para vocês e hoje à noite, 8 horas da noite, nós começamos, tá? Então vamos lá, Café com Acupuntura. Lembrando que se você quiser convidar um amigo, basta você mandar o e-mail para ele, o e-mail que eu enviei hoje, caso clínico, medo, insegurança e irritação. Olha só, caso clínico de hoje. Maravilha. Vamos lá então? Vamos lá? Vamos lá, que hoje está um dia muito especial. Vai fritar a mente de todos nós, pode ter certeza, vai ser incrível, tá? Olha só, vamos lá então, né? Hoje nós estamos com um paciente de 69 anos de idade, sexo masculino, tá? E ele tem, queixa-se de pressão no ouvido e no nariz. Ele diz que sente uma pressão no nariz e no ouvido o tempo inteiro, tá? Inclusive, isso atrapalha no sono, né? Então, ele não tem um sono de boa qualidade, porque quando ele deita, entope o nariz e o ouvido e ele tem que levantar. Ele acaba tendo que levantar. Então, essa pressão no ouvido, essa pressão no nariz atrapalha ele a ter um bom sono de qualidade. Então, já vou até colocar aqui, ó. O sono não é de qualidade. Sono não é de qualidade. Inclusive, atrapalha ele a alimentar. Muitas vezes ele está alimentando, essa pressão aumenta, então ele tem que parar a alimentação dele. Foi. Ele também queixa de distúrbio, disfunção temporomandibular, tá? Então, que atrapalha também ele um pouco ali na mastigação. Ele relata que tem refluxo, tá? Refluxo. Até o médico que ele foi fala que essa pressão no ouvido e no nariz pode ser do refluxo, tá? Refluxo. E ele também relata desvio de septo. Desvio de septo. E isso, né? Aí, rapaz, esse tempo seco é bravo, né? Aqui na região aí de Goiânia, Goiás, né, Centro-Oeste, está mais de 120 dias sem chuva, então um tempo muito seco. E aqui, então, esse desvio de septo gera muita sinusite de repetição, tá? Muita sinusite de repetição. E que acaba gerando muita secreção, né? Muita secreção. Ele relata que é ansioso, ansiedade. Então ele fala muito. Então ele relata muita ansiedade. Além da ansiedade, né? Ele relata uma preocupação
excessiva, principalmente, né, com os problemas dos filhos e com a esposa, que é 15 anos mais velha do que ele. A esposa é 15 anos mais velha que ele, então ele relata muita preocupação com os filhos, com a esposa. Tá? E ele tem muito medo e insegurança de doenças. E também relata muita irritação e nervosismo. Olha só que interessante, porque é um quadro que tem patologias físicas, mas é um quadro que se resume em várias alterações emocionais, como ansiedade, preocupação, medo, insegurança, irritação e nervosismo. Então começa a nos fazer pensar que essas alterações emocionais estão bem envolvidas aqui nesse caso clínico. Que a queixa principal dele, que é a pressão no ouvido, a pressão no nariz, pode estar vindo por conta dessas alterações emocionais. Faz sentido para vocês? Faz sentido para vocês? Sim ou não? Aqui. Então, olha só. Se ele sente uma pressão no ouvido, tem a alteração do elemento água. Quem nutre o ouvido é o elemento água. Tá? Quem nutre o ouvido é o elemento água. E quem nutre o nariz é o elemento metal. Quem nutre o nariz é o elemento metal. Então, olha só. Pela queixa principal dele, tá? Queixa principal, nós temos a ideia de que ele tem alteração da água e do metal. Tá? Água e do metal. E nós podemos pensar ainda mais com relação às emoções. Porque ele já falou que ele tem medo e insegurança. Mas ele em momento nenhum falou que ele é insatisfeito ou que tem tristeza. Mas ele tem a pressão no nariz. Ele tem desvio de septo. Ele tem sinusite de repetição. E essa sinusite dele vem com o quê? Com aumento do número de secreção, de umidade secretiva, que é da terra. Então, olha só, a terra já interferindo também no metal, gerando aumento de secreção. Tá? A disfunção temporomandibular deveria ser avaliada, né, para entender se é uma questão muscular, osteoarticular, o que está incomodando ele, né? Então, geralmente ela tem uma ligação muscular e também óssea, né, da articulação temporomandibular. Ele relata que é ansioso, que tem preocupação excessiva, principalmente com os problemas dos filhos, com a esposa, né, que é 15 anos mais velha, né? E ele fala que também é muito irritado e nervoso. Olha só, ele tem alteração emocional da madeira, da água, da terra e do fogo. E do nariz ele não fala, mas possivelmente pode ter. Então é uma salada mista de alterações emocionais. Agora, quem que está interferindo em quem? Quem será que está interferindo em quem? O que vocês acham? Quem está interferindo em quem? Difícil saber, né? Quando tá desse jeito. Mas como que nós podemos entender isso e buscar a causa? Fazendo a avaliação da língua. Fazendo a avaliação da língua. Para chegar nesse desequilíbrio. Tá? Vamos lá, então. Vou colocar a foto da língua aqui para a gente debater.
Deixa eu ver se a outra fica melhor. Essa fica melhor, né? Dá pra visualizar melhor. E aí? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Vamos fazer a avaliação dessa língua? Vamos começar naquele passo a passo? Saburra, cor, alteração de forma e umidade? Primeiro, tem saburra essa língua? Essa língua apresenta saburra? Sim ou não? Tem saburra ou não tem saburra? A saburra está presente ou está ausente? Bem fina, né? Saburra fina, né? Mas para que cor? Branco ou amarela? Branco ou amarela? Nossa, saburra espessa, uma saburra bem fina, tá? Mas tem um pouquinho. Branca. Saburra branca. Fina e branca. Certo? O que nós vamos avaliar depois é a cor da língua. Qual que é a cor dessa língua? Essa é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Essa é uma língua vermelha, pálida ou arroxeada? Vermelha, né? Totalmente vermelha. Uma língua totalmente vermelha. Totalmente vermelha. Depois nós vamos avaliar as formas. Tem alteração de forma essa língua? Primeiro, tem fissura? Onde está a fissura? Tem fissura? Tem fissura. Onde está a fissura? No triplo aquecedor médio. No triplo aquecedor médio. Ela tem alteração de forma com volume? Ela é edemaciada? Volumosa? Edemaciada, volumosa e com marcas de dentições nas laterais. Certo? Olha, edemaciada, volumosa, denteada. Denteada. Com marcas de dentições. Olha o quanto tem de alteração de forma nas laterais. Olha o quanto tem de alteração de forma nas laterais. Por quê? Porque é uma língua hipervolumosa, muito edemaciada. Muito edemaciada. Né? E por fim, nós vamos avaliar a umidade. Essa língua, ela é úmida ou seca? Ela tem brilho ou ela está mais ressecada? Principalmente nas laterais tem um brilho, né? Tem brilho. Ali no centro também você consegue ver um certo brilho, né? Então é uma língua úmida. Língua úmida. Perfeito! Tá vendo tanto que fica mais fácil nós fazermos a avaliação de língua seguindo esse passo a passo, né? Então, encontramos tudo o que essa língua tem de alteração. Agora nós vamos traduzir essas alterações para os desequilíbrios. Para os desequilíbrios. Olha, se o paciente tem uma saburra fina e branca, ele tem um frio interno. Mais especificamente, onde tem mais saburra? No triplo aquecedor inferior, lá no rim, na bexiga. Então, esse frio interno dele está mais aonde? Nos rins. Percebem? Faz sentido? Tá? Se ela está vermelha, ela tem calor. O calor está mais geral. Ela está vermelha mais geral.
Percebe? Então, ó, se ele tem frio e ele tem calor, nós podemos considerar como uma síndrome mista. Podemos considerar como uma síndrome mista. Tá? Tem fissura no triplo aquecedor médio. Se tem fissura, tem uma deficiência de energia INT do baço. O baço não consegue dar a forma. Então, gera alteração de forma, gera fissura. Essa fissura, né, não deixa o baço, né, a deficiência de energia IN do baço, não deixa ele captar, transformar e maturar os alimentos. E quando o baço não consegue maturar, transformar e transportar os alimentos, ele começa a acumular umidade, começa a acumular macromoléculas. Isso vai gerando uma estagnação de energia. E essa estagnação, então, vai deixando a língua volumosa, edemaciada. Então, o edema está ligado a uma estagnação de Ti do baço. Só que a língua desse paciente, ele já tem alteração de forma, inclusive nas laterais. Então, essa estagnação de energia lá do baço, que veio por conta da deficiência de Ti do baço, já está chegando no fígado e na vesícula biliar. Então, nós temos aqui uma estagnação de Ti do fígado e da vesícula biliar, porque a língua também está apresentando marcas de dentições nas laterais. E por fim, a língua úmida. A língua úmida, ela nos mostra então uma deficiência de quê? Do elemento metal, uma deficiência do metal em não conseguir captar a energia INT, então não coloca esses líquidos orgânicos para circular. Tá? Então, olha só, a deficiência da energia INT do pulmão não coloca os líquidos para circular. Então, esses líquidos começam a acumular onde? Começa a acumular na língua. Perfeito! Faz sentido para vocês? Fica mais fácil fazer anamnese de língua assim, sem se perder, sem se confundir, né? Eu tinha uma dificuldade muito grande em avaliar língua, porque quando eu olhava a língua, eu queria ver tudo ao mesmo tempo. Nossa, essa língua tem uma fissura, está denteada, ela está volumosa, ela é vermelha, ela tem uma saburra fina e branca, ela está úmida, mas e aí? Eu não sabia correlacionar um com o outro. Então eu ficava perdido na minha mente. Agora não, seguindo esse passo a passo de avaliar se ela tem saburra, se a saburra está presente ou ausente, se está branca ou se está amarela. Depois eu avalio a cor, se está roxeada, vermelha ou pálida. Depois eu avalio se tem fissura, se tem as alterações de forma, se tem fissura, se está edemaciada, se está denteada, se está desviada, se está trêmula. E por fim eu avalio a umidade, se está presente ou ausente. Pronto, eu sigo um parâmetro, depois eu venho traduzindo cada um dessas coisas. Cada um desses achados. E aí pronto, eu tenho nas minhas mãos o diagnóstico. Esse é o diagnóstico energético do meu paciente. Mas eu quero ensinar para vocês algo que ainda vai facilitar mais a sua vida. Que quando você vai avaliar uma língua e você faz o passo a passo da avaliação da língua, pegando todos os achados da língua, depois traduzindo todos esses achados, e depois você chegando nos maiores desequilíbrios, no que mais chama atenção, isso direciona a sua linha terapêutica para uma linha terapêutica mais eficiente. Porque você não vai ficar perdendo tempo tentando corrigir todos os desequilíbrios de uma única vez. O que você vai fazer? Você vai corrigir os desequilíbrios maiores. E, consequentemente, quando você reequilibra o que está em maior desequilíbrio, consequentemente, um ou outro desequilíbrio secundário, ele já vai sendo corrigido. Olha o quanto isso é interessante. O quanto isso nos ganha tempo, né? E nos entrega o melhor resultado mais rápido para o nosso paciente. Isso fideliza o paciente. Show? Pegou essa aí? Pela língua, então, temos síndrome B? Possivelmente, Luciano. É um paciente típico de patologias de síndrome B. De quadros dolorosos, né? Por muita estagnação.
Muita estagnação, tá? Show? Então vamos lá. Qual que é o principal desequilíbrio dessa língua? O que mais chama atenção nessa língua? Você bate o olho e fala assim, nossa, dessas características aqui, ó, saburra fina e branca, cor vermelha, fissura no triplo aquecedor médio, edema, denteada e úmida. O que mais chama atenção? O que mais chama atenção? Você bate o olho e fala assim, nossa, essa língua está extremamente com essa característica. Quando eu coloco a foto da língua aqui para vocês, o que mais chama atenção? Volume, né? É uma língua muito edemaciada, né? Muito denteada. A fissura até chama atenção, mas esse volume, parece que a língua ultrapassa todos as margens ali de altura, de lateralidade, né? Esse edema chama muita atenção. E a fissura também vai chamar atenção porque ela foi a causa, né? É a deficiência do baço que gera a estagnação. Então eu vou colocar aqui, ó, esse edemaciado e esse denteado aqui, ó, chama muita atenção. Muita atenção mesmo, tá? É o maior desequilíbrio que tem essa língua. E aí, agora eu vou fazer um exercício com vocês. Agora eu vou fazer um exercício com vocês. Que eu quero que vocês comecem a entender como seguir uma linha terapêutica, como vocês chegar nas características de fisiologia energética do seu paciente. Eu falei que esse paciente é um paciente que chega com a pressão no ouvido e no nariz, que incomoda ele, inclusive no sono. Quando ele deita, essa pressão aumenta, ele tem que levantar. Tá? Isso atrapalha ele a alimentar, ele tem uma disfunção temporomandibular, esse paciente tem refluxo, tá? Tem desvio de septo, tem sinusite com muita secreção, tá? E essa secreção também pode gerar entupimento no nariz e no ouvido. É um paciente muito ansioso, preocupado com os filhos, preocupado com a esposa que é 15 anos mais velha, é super irritado, tem medo de patologias, é inseguro com doenças, né? Então, eu pergunto para vocês, diante desse caso clínico, diante dessa anamnese de língua, qual que é o fator que atrapalha esse paciente? O primeiro fator que nós temos que pensar, que ligar aqui na mente para ser corrigido. Qual que é o principal fator? A primeira coisa que você tem que direcionar esse paciente ou questioná-lo, né? O denteado sem fissura seria só estagnação sem deficiência, ou sempre as duas estão atreladas? Geralmente, as duas estão atreladas, tá? Mas pode ser que a fissura veio, gerou uma deficiência e essa deficiência gerou uma alteração de forma. E pode gerar uma alteração de forma tão grande que acaba tampando a fissura. Ou também o paciente ter uma saburra muito espessa que tampona a fissura. Compreendido, Flávia? Consegui explicar um pouquinho? Ajudei ou atrapalhei, né? Confundi mais. Tá? Então, pode sim. Geralmente elas estão atreladas. Geralmente, porque são do mesmo elemento. Mas algumas vezes uma pode estar tamponada. Ou por uma saburra, ou o edema estar tão grande que ele já sumiu com a fissura. A fissura já sumiu, desapareceu. Show? E aí? Se esse paciente tem todas essas características, essas patologias, qual que é o principal fator que nós vamos ter que falar com ele assim? Ou como que é esse fator no seu dia a dia? Vamos ver se alguém acerta. Vamos ver se alguém acerta. Sono? Não necessariamente o sono, tá? O sono vai atrapalhar, mas a Elis e o Alan acertaram, a Heloísa Mariano também, Tetia Acupuntura também, Lu Peixoto também. A alimentação, ó,
Se a estagnação vem da energia yin, precisamos saber como que é a alimentação desse cidadão. É os alimentos que vão gerar uma deficiência no baço que vai gerar uma estagnação. Então, olha só o quanto isso aqui é importante e o quanto isso aqui vai fazer diferença. Porque a alimentação prejudica o refluxo dele. A alimentação mais densa, com carboidratos, com glúten, com açúcares, gera umidade. A umidade piora a sinusite. O refluxo é a sinusite ligado ao entupimento do nariz e do ouvido. Alimentação. Possivelmente esse paciente é um paciente que tem uma alimentação muito voltada para as questões de massas, doces, açúcares, ultraprocessados, enlatados, embutidos, alimentos densos, alimentos manipulados, alimentos fabricados. Faz sentido isso para vocês? Olha só, são os alimentos, a fonte de matéria yin para o nosso organismo, que chega ao estômago e ao baço para dar o guti. Essa alimentação precisa ser mudada. Faz sentido isso para vocês? E aí entra um outro fator agora, né? Porque se ele melhorar a alimentação, tem algo que pode potencializar esses efeitos, que é a atividade física. Atividade física. Por que a atividade física vai potencializar? Porque se ele melhora a alimentação, a atividade física vai ativar a energia yang, colocar ela para circular, diluir essa energia que está estagnada, eliminar a secreção, diluir essa umidade, inclusive melhorando a deficiência de energia anti do pulmão que ele tem. Vai melhorar o nariz e a sinusite. Atividade, olha só onde nós vamos chegar. Se esse paciente melhora a alimentação, ele melhora o elemento terra. O elemento terra melhora o metal. O metal melhora a água. Então melhora quem? O nariz e o ouvido. O nariz e o ouvido. Olha que eu nem falei de acupuntura ainda. Nem comecei a falar de acupuntura. Estou falando do básico, do que nós fazemos diariamente. Hábitos de vida, hábitos alimentares. Tá? E olha só que aí, esse paciente, se ele alimenta muito mal, vamos fazer o inverso. Nós falamos da parte boa. Se ele melhora a alimentação, ele melhora a respiração, ele melhora a energia ancestral, ele desgasta menos a energia ancestral. Perfeito? Falamos da parte boa. Vamos falar da parte ruim agora. Professor, entre as atividades físicas de academia, alguma que seja mais indicada para a circulação de energia? A atividade aeróbica é a que melhor faz a circulação de energia. Ou atividade de luta, tá? Tai Chi Chuan, Muay Thai. Por quê? Porque são atividades que fazem alongamento e fortalecimento das energias. Mas a musculação também auxilia nesse processo de melhora da circulação energética, tá? Eu também orientaria retirar derivados de leite, também são alimentos que pioram muito a mucosidade, né? Umidade e mucosidade. Henry, excesso de cera no ouvido pode ter alguma relação com esse caso? Olha, Alan, nós temos que avaliar. Tá? Pode sim, tá? Porque o cerume é um fator de proteção do ouvido. Então, às vezes, escutar muito volume alto, usar muito fone de ouvido, predispõe o organismo a produzir uma quantidade de cerume maior para tentar proteger ali o ouvido desse barulho, né? Desse volume. Ou trabalhar, né, em marcenaria, metalúrgica, que usa muito barulho, né, que tem um barulho muito grande, também pode fazer com que o organismo produza mais cerume. Certo? Vamos falar o inverso?
Falamos da parte boa, né? Se ele melhora a alimentação, ele faz atividade física, então ele melhora a terra, a água, ou o metal, a água, e acaba melhorando, inclusive, a circulação de energia, melhorando a irritação dele. Melhora a circulação de energia, melhora a irritação. Show? E agora o inverso. Se ele tem uma alimentação muito péssima, uma alimentação muito ruim, uma alimentação com muitos derivados de leite, massa, açúcares, que gera muita mucosidade, o que ele vai fazer? Essa alimentação piora a umidade, a secreção, tá? Piora a sinusite, vai dar mais sinusites de repetição, tá? Gera mais ansiedade, porque ele vai ficar mais ansioso, né? Porque aí ele come um alimento mais doce, tem um índice glicêmico alto, que cai rapidamente, aí ele fica mais ansioso, quer comer mais, e aumenta mais a secreção, aumenta a ansiedade. A ansiedade extrema começa a consumir ainda mais a madeira, gerando mais irritação e nervosismo. Se fica muito irritado, muito nervoso, isso aqui começa a atrapalhar, né, prejudicando ainda mais o medo e a insegurança das patologias que ele tem, né, gerando ainda mais pressão no ouvido. Se gera mais pressão no ouvido, consome também energia ancestral, né, a irritação, a ansiedade prejudica o consumo da energia ancestral, que acaba atrapalhando ainda mais o metal, que o metal fraco começa a puxar essa umidade da terra aqui, gerando mais secreção, mais sinusite, mais pressão no nariz, mais pressão no ouvido. Faz sentido isso para vocês? Vocês conseguiram? Eu consegui ser claro para vocês o quanto a alimentação e a atividade física são importantes no nosso reequilíbrio da nossa fisiologia energética? Que maluquice, né? Que maluquice é essa, né? O que acontece aqui, né? Eu entro aqui para fazer esses casos clínicos, eu não entro com essa mentalidade para falar sobre isso, mas vai acontecendo. E vai ficando intenso. E se então ele melhora essa alimentação dele e pratica atividade física, esse padrão de desequilíbrio dele já começa a ser controlado. Porque aqui nós vamos fazer um pensamento para tratar de curto, médio e longo prazo com a acupuntura. Curto, médio e longo prazo. E aí eu falo para vocês, no curto prazo, o que nós precisamos melhorar? Essa pressão no ouvido e no nariz que ele reclama. É a queixa principal dele. Ele te procurou para isso, então nós precisamos corrigir isso. Senão ele vai ficar achando que a acupuntura não funciona. E como nós podemos melhorar a pressão no ouvido e no nariz desse paciente? Como nós podemos melhorar a pressão no ouvido e no nariz desse paciente? Nós podemos melhorar com craniopuntura de Yamamoto. Eu gosto muito da crânio. Craniopuntura de Yamamoto. Pontos do ouvido e do nariz. Podemos fazer um cone hindu? Podemos. Podemos fazer aurículo? Podemos. Podemos usar pontos sistêmicos? Podemos. Bitong, IG20, TA 21, 23, estômago 7. Auxilia. A melhora do ouvido, a melhora do nariz. Só que isso é a ponta do iceberg. É a ponta do iceberg. Eu quero que vocês vão mais longe. Então, nós já falamos que aqui no médio prazo nós precisamos melhorar o quê? A estagnação de energia. Estagnação de Qi. Como que nós vamos melhorar essa estagnação de Qi? Já falamos sobre alimentação e atividade física. Certo? Mas nós podemos usar pontos da acupuntura sistêmica também. Pontos como, BP4 com CS6 vai ajudar a diluir a energia e o CS6 vai fazer o quê? Melhorar a ansiedade.
Mas nós podemos também associar o metal e a água. Ó, pressão no ouvido e no nariz como queixa principal. Então podemos trabalhar também aqui P7 com R6, que vai trabalhar o metal e a água. O metal e a água. O vaso maravilhoso que vai melhorar a energia do metal e da água. Tá vendo que agora, quando você entende a avaliação, o diagnóstico energético e a fisiologia energética, a seleção dos pontos vai se tornar automática, vai se tornar simples. É isso que eu quero ensinar para vocês no laboratório de acupuntura da inteligência emocional. Como vocês vão ter segurança para tratar o seu paciente com a forma simples. Não só o físico, mas o energético e o emocional desse paciente, a ponto de promover um autocontrole das emoções, um autoconhecimento, e isso gerar, então, inteligência emocional, para que essas emoções aqui, ó, o medo e a insegurança, não prejudicar o ouvido dele. A preocupação e a irritação e a ansiedade não prejudicar o ouvido e o nariz. Porque, olha só, o medo e a insegurança dele aqui, ó, prejudica o ouvido. Mas a irritação prejudica o metal, a ansiedade prejudica o metal, a ansiedade prejudica o ouvido, a água. Tá vendo como as emoções interferem? E é isso que nós vamos trabalhar aonde? No longo prazo. As emoções. Nós vamos trabalhar no longo prazo. Por que nós precisamos trabalhar as emoções no longo prazo? Porque elas estão afetando diretamente esse paciente. É a emoção da ansiedade, do medo e da insegurança que faz com que ele tenha preferência por comer doce ou salgado, que são alimentos. Olha, a ansiedade dele faz ele ter desejo por alimentos doce ou salgados. O doce aumenta a umidade, prejudica a pressão no nariz, gera sinusite. O salgado prejudica o medo e a insegurança, gerando a pressão no ouvido. Gerando ainda mais irritação. Gerando mais ainda preocupação com a família, com os filhos, com a esposa que é 15 anos mais velha. Tá vendo o quanto a emoção ela é importante? E se você quer ter resultados eficientes com esse paciente, é aqui que você tem que tratar. Ó, pontinha do iceberg. Aqui é a queixa principal do seu paciente. Mas por trás de toda a queixa principal desse paciente, você vai ter desequilíbrios energéticos, emoções, racionalização e conscientização das emoções. Se esse paciente não consegue racionalizar e conscientizar e ter discernimento e ter clareza mental para entender essas emoções, ele não vai melhorar a queixa principal dele. Sabe por que tem tantos acupunturistas frustrados com a profissão? Que não conseguem. Eu fiz uma pesquisa com a base de alunos que eu tenho, não alunos dos cursos, mas de seguidores aqui do Instagram. Fiz uma pesquisa e sabe qual que é o salário médio que o acupunturista ganha? 90% dos acupunturistas ganham entre R$1.000 e R$2.000. 90%. E foram mais de 500 respostas a esse questionário. Entre R$1.000 e R$2.000. Sabe por quê? Porque o acupunturista, ele não acredita na profissão dele. Ele não acredita na profissão dele. Ele usa a acupuntura como um método de ganhos. De ganhos. Extras. Ele tem o emprego dele, faz uma acupuntura ou outra e ganha extra, porque ele não acredita na profissão dele. Porque ele não tem os melhores resultados, porque ele não abriu a mente dele ainda para essas possibilidades. E é isso que eu quero mostrar para vocês hoje, amanhã e depois dentro do laboratório de inteligência emocional. Como é possível você mudar essa mentalidade para você ter os melhores resultados. Para você conseguir extrair o melhor da acupuntura e entregar o melhor resultado para o seu paciente ter desejo em fazer a sessão com você. Não é você que tem que correr atrás de paciente. É o paciente que vai correr atrás de você. Essa é a mudança. Essa é a mudança. Quando você tem resultado com a acupuntura, que você se torna uma autoridade, um profissional de referência, um profissional fora da curva,
Não é você que vai atrás de paciente, mendigando que o paciente aceita você como o acupunturista dele. Ele que vai querer ir atrás de você. Você vai ter lista de espera. Essa é a mudança da mentalidade. Por que os bons médicos, eles têm lista de espera? Você liga, nossa, eu quero marcar uma consulta com o doutor fulano de tal. Não, ele tem vaga só para novembro. Por quê? Porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele não usa a profissão dele como um ganho extra. E é isso que nós, acupunturistas, precisamos mudar. A acupuntura tem resultados incríveis. Resultados incríveis. Ontem fiz um podcast Melhores Alunos com a aluna do curso de acupuntura na inteligência emocional chamada Leslie. Vai lá no IGTV ali do Instagram e assiste para você ver os resultados dela. Uma paciente de mais de 70 anos, que quando ela passava debaixo de uma passarela, ela desmaiava de medo. Ela avalia a paciente e descobre, né, começa a tratar, e os tratamentos geram uma clareza mental, uma conscientização, uma racionalização das emoções, e ela lembra que com 5 anos de idade, ela presenciou um acidente debaixo de uma passarela que o carro pegou fogo. Isso marcou a mente dela, só que ela não conseguia ter esse discernimento. Aí começa a tratar, vai tratando a síndrome do pânico, vai tratando a ansiedade, vai tratando com os protocolos do curso de inteligência emocional, que dá autoconhecimento, que dá autocontrole das emoções. Um dia a paciente chega para ela e fala assim, nossa, você não percebe, eu tenho que te contar uma coisa. Eu passei debaixo de várias passarelas e nem percebi. Nem percebi. Por quê? Porque aquilo já saiu do inconsciente, foi pro consciente e ela resolveu. Ela resolveu aquilo. Era um paciente que nem saía de casa com medo de ter que passar debaixo de uma passarela. Agora ela está programando uma viagem com a família para outro estado, porque isso não incomoda ela mais. Olha, o nível de libertação do paciente com protocolos de acupuntura que auxiliam nesse autoconhecimento, nessa clareza mental, nesse discernimento. E esses protocolos eu quero te ensinar no laboratório de inteligência emocional. Vou te entregar esses protocolos. Mas para isso você precisa assistir as 3 aulas. Quarta, quinta e sexta. Hoje, amanhã e sexta-feira, às 8 horas da noite. Eu te mostro. Quero te ensinar algo para você sair desses níveis. A acupuntura é eficaz para miomas grandes? Olha, nós já tivemos resultados incríveis, tá? Com miomas, tá? Inclusive uma aluna minha, que foi colega de turma, ela tinha um hemangioma e ela não podia ficar gestante. Tem até uma história dela, que ela conta tudo o que aconteceu na vida dela e que a acupuntura permitiu que ela tivesse uma gestação, tivesse outra gestação, e quando o médico queria operar ela para tirar parte do ovário, né, tirar um ovário, né, ela fazendo a acupuntura, com a cirurgia marcada, quando chega o médico fala que não ia mais operar ela, porque tinha acontecido um milagre, ela tinha ficado gestante. Tá? Sou fisioterapeuta e percebi que os médicos estão indicando muito acupuntura para os pacientes. Precisamos aproveitar isso e acreditar no MTC. Exatamente, Heloísa. Estão indicando. A acupuntura cresceu muito, e está crescendo muito, e tem resultados incríveis, fantásticos, que a gente nem imagina. Olha essa paciente que tinha um hemangioma, que ia tirar um ovário, uma paciente jovem, sem filhos, com cirurgia marcada, tão grande que estava. Fez a acupuntura, aí chega lá, o médico fala, não te opero mais. Em 30 dias, foi um mês de tratamento, em 30 dias chegou lá, não te opero mais. Por quê? Porque você está gestante, ocorreu um milagre, você não tinha a mínima possibilidade de engravidar. Show? Faz sentido? E é por isso, então, que aqui, no longo prazo, nas emoções, eu gosto de trabalhar com protocolos que limpam as emoções desde o período que nós estávamos no ventre da nossa mãe. Desde o período que nós estávamos sendo geridos. Por isso que eu chamo de dessensibilização gestacional. Tá? Depois nós podemos usar o quê? A água para melhorar
O medo e a insegurança, né, são dessensibilizações, são protocolos que eu vou explicar dentro do laboratório que promovem uma conexão com o sistema límbico e o neocórtex a ponto de trazer racionalização, conscientização para as emoções. Quer entender como que isso acontece na prática? Você precisa assistir às aulas, tá? Que mais? Você pode usar aqui, ó, o metal para melhorar a insatisfação, a sinusite, tá? O fogo para melhorar a ansiedade, a terra para melhorar a preocupação e a madeira para melhorar a irritação. Isso aqui vai promover no seu paciente uma dessensibilização das emoções, um autoconhecimento, um autocontrole das emoções, uma racionalização e uma conscientização das emoções a ponto dele ter inteligência emocional. Aqui você está atuando lá no fundo, destruindo a parte que ninguém vê do iceberg. É aqui que você vai ter os melhores resultados. É aqui que você vai ser um acupunturista diferenciado. Não é só um acupunturista colocador de agulha que chega lá e coloca agulhas no paciente. Você vai entender o seu paciente na forma mais integrativa. É olhar o seu paciente não só com o olhar de que é a queixa principal dele. Que ele é só a queixa principal dele. O seu paciente não é só a dor lombar. O seu paciente não é só a dor no joelho. O seu paciente não é só a enxaqueca dele. Por trás de tudo isso tem desequilíbrios energéticos, desequilíbrios emocionais que interferem na vida dele. E a acupuntura, sim, estimula nervos periféricos que vão chegar no sistema nervoso central, melhorando a conectividade do sistema límbico com o neocórtex, de estruturas como amígdalas do sistema límbico que controlam as emoções. Tá? Esses protocolos de inteligência emocional também pode usar em crianças. Podem, tá? Em crianças nós usamos com laser ou stipper e tem resultados fantásticos. Certo? Show de bola? Então é isso, pessoal. Esse foi o caso clínico que nós discutimos, tá? E pessoas que não toleram agulhas, nós usamos o laser, tá? Gosto muito do laser para o tratamento para pacientes que não têm tolerância com a agulha, beleza? Então esse foi o nosso caso clínico de hoje. Tá? Ele fica salvo, vou tirar foto do quadro, posto para vocês lá no canal do Acupunturista no Telegram e reforço o convite. Hoje às 8 horas da noite entro ao vivo, tá? Para os inscritos no Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional para nós falarmos sobre esse processo. Como a acupuntura promove uma conexão do sistema límbico com o neocórtex a ponto de promover inteligência emocional, tá? Show de bola? Então, aguardo vocês, já coloco o celular para despertar, fiquem ligados, lá para as 4, 4:30 da tarde eu posto o link da aula também nos grupos de WhatsApp, para quem já está inscrito, já recebeu esse link no e-mail, então basta você ir lá no seu e-mail, clicar no link e assistir às aulas, tá? Já ative o lembrete lá do Instagram, do YouTube, desculpa, a aula é no YouTube. Já coloca o seu celular para despertar para você não perder, porque perder um pouquinho, perdeu muitão desse conteúdo, tá? Eu sou uma massoterapeuta e descobri a MTC no curso de massoterapia. Sou portadora de endometriose e trato com MTC. Estou tendo resultado excelente. Maravilha! Isso é incrível, né? Será às 8 horas da noite, Luísa. 8 horas da noite. Aguardo vocês. Convide seus colegas acupunturistas. Vai ser incrível. Vai ser incrível. Beleza? Então, pessoal, qualquer dúvida que vocês tiverem, me mande lá no direct. Tem um caso clínico que vocês queiram que eu discuta, que eu traga minha visão, mande pelo direct também, tá? Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Tamo junto. Aguardo vocês hoje às 8 horas da noite para as aulas do Laboratório de Acupuntura na Inteligência Emocional. Tenta não se distrair, já esteja com papel, caneta nas mãos, assista pelo computador, porque o computador evita muitas distrações, tá? As aulas serão pelo YouTube, então aproveitem, assistam, porque vai valer a pena. Vai ser um diferencial na sua vida. Vai abrir a sua mente para uma gama de possibilidades de tratamento dentro da acupuntura, para você ter resultados eficientes, para você ser um profissional fora da curva. Beleza? Aguardo vocês lá.
Até mais, qualquer dúvida estou à disposição. Aproveite quem for lá entrando no YouTube e já ativando o lembrete, deixa uma mensagem lá de o quanto você está empolgada para o evento. Isso vai aumentando a energia do nosso evento para já chegar com tudo, beleza? Um grande abraço e até mais tarde. Tchau, tchau, pessoal.